querido, minha querida, não receba na cama quem não te recebeu no altar. Você precisa olhar para si mesma como instrumento de Deus que precisa viver em santidade. Mas se você está com as pessoas por interesse próprio e não para servi-la, se você está com ele por interesse próprio e não para servi-lo, fazê-lo crescer, tu precisa ser transformada. Porque se você é esse tipo de mulher, minha irmã, tu é 3 em 1. Dalila, mulher de Potifar e Jezabel. Juízes 16. Obrigado, irmão. Podemos ler? Por favor. Apenas o versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Diga misericórdia. Tome seu assento, por favor. Eu quero falar sobre um assunto que remete-nos à necessidade do reconhecimento de uma transformação. Romanos 12 é um texto para que a igreja, antes de se preocupar em transformar o mundo, ela precisa evitar o sistema mundano para não se contaminar com ele e primariamente buscar, lutar, esforçar-se para a sua própria, diária, permanente transformação. Antes de transformarmos o mundo, gerarmos em nós transformações. Por isso Romanos 12 diz: não se conforme com o mundo, não entre na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Dito isto, eu quero basear a minha pregação em Juízes 16, quando narra a história de um libertador que Deus levantou para proteger Israel de seus inimigos. Foi o libertador que não estabeleceu família, preciso de sua atenção nisso. Foi o libertador que por menos tempo julgou, liderou Israel. Foi o libertador que não conduziu Israel para as escrituras, nem para a oração. Sansão era uma máquina de matar. Sansão nasceu para matar. Sansão vivia para matar. E Sansão morreu matando. E na sua morte matou mais homens do que em toda a sua vida. O ministério de Sansão é a representatividade de ministérios ou manifestações emergentes, que nós não podemos torná-las fixas. Perceba que o ministério dos juízes foram emergentes. O que é isso? Israel estava precisando de um socorro e Deus levantava alguém para protegê-los dos inimigos que vinham para destruir as plantações, destruir as riquezas de Israel ou escravizá-los. Sansão, se tiver como baixar um pouquinho, eu agradeceria, por favor. Sansão é uma emergência entre o povo de Deus. Ele serviu para dar livramentos, no plural, ao povo de Deus. No capítulo 16, nós temos uma história que, antes que você se pergunte ou me pergunte o que isso tem a ver com a sua vida, enquanto eu estiver pregando, você vai entender as conexões do texto com a sua vida, porque a minha missão é transportar a realidade do texto para a nossa realidade. Mas precisamos respeitar o contexto do texto, e o contexto do texto é graça. Um homem que brinca com as coisas de Deus, um homem que peca contra Deus, um homem que apenas 2 vezes em toda a sua história falou com Deus em oração, e mesmo assim a graça de Deus se manifestou. Mas o juízo de Deus também foi estabelecido. Ele morreu, teve o seu ministério curto ao envergonhar o nome do Senhor. Esse é o princípio bíblico. Valorize com seriedade o seu chamado. Valorize com seriedade a sua comunhão com Deus. Paulo disse, 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender,
corrigir e instruir em justiça. Então essa história de Juízes 16 servirá para que sejamos ensinados, repreendidos, corrigidos, instruídos. Eu gosto disso na Bíblia. A Bíblia, ela repreende e corrige. Por que a Bíblia repreende? Porque ela está nos dizendo por esse texto: não faça como Sansão. Agora, como ela corrige? Se ela diz para não fazer como Sansão, ao mesmo tempo a Bíblia ensina como devemos fazer. E quem é o modelo a imitar se não é Sansão? É Cristo. Como Sansão, Cristo já veio como a solução para a salvação de um povo. Que povo, pastor? Todo aquele que crê. Como Sansão nasceu por um milagre, pois a mãe era estéril, Jesus nasceu por um milagre. A sua mãe era virgem e pelo poder do Espírito Santo concebeu. Como Sansão crescia em graça, estatura e no poder do Espírito, Jesus também cresceu da mesma forma. Só que Sansão, no final de sua vida, envergonhou o nome de Jeová. Jesus, em toda a sua vida e principalmente na sua morte, honrou, glorificou o nome do Pai. Sansão escolheu um estilo de vida cujo resultado foi, no final da vida, o povo que dependia dele ficou abandonado. Mas o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso libertador, o nosso salvador morreu, ressuscitou e não nos deixou órfãos. Enviou o Espírito Santo, o Consolador, está conosco para sempre. Quem entende isso, diga amém. Amém. Vamos lá. Você olha para o texto e o texto diz: não se conforme com esse mundo. Você olha para Romanos 12 e o texto diz: transformai-vos. É óbvio que sabemos que o poder da transformação está em Deus, mas quando o texto diz transformai-vos, ele está dizendo que Deus dá a você o desejo, a capacidade, a instrumentalidade de transformação. Ele é a fonte, mas o caminho está aberto diante de você. Ele é a fonte da transformação, mas o caminho está aberto diante de nós, para que caminhemos até essa fonte, para que sejamos transformados. Hoje nós vamos caminhar em direção a uma fonte, que é a história de Sansão e Dalila. O que está acontecendo aqui é o seguinte: no capítulo 16, versículo 1, ele se deita com a mulher prostituta filisteia. Isso não podia, como também não pode. Ele é de Deus, pertence ao povo de Deus, ele deveria casar-se com alguém que fazia parte do povo de Deus. Seu pai lhe deu esse conselho no capítulo de número 14, mas ele não quis atender o pai. No 16 o pai já está morto. Sansão agora está sem freios. Quando ele está nesse prostíbulo, quando ele sai do prostíbulo, os homens filisteus, inimigos de Sansão e de Israel, cercam o ambiente onde ele estava. E para surpreendê-los, ele arranca os portões daquela cidade, arranca os portões com os batentes, coloca nos ombros e sobe a montanha. Quem é o macho que vai para cima de um cabra desse? Deixaram Sansão seguir sozinho. Ele, após fazer essa grande proeza, versículo 4 diz: algum tempo depois se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Novamente, Sansão não estabelece família, não se casa com uma hebreia. O que ele faz? Entra num relacionamento com quem não tem nada de Deus na vida. O nome Dalila tem o mesmo som da palavra noite em hebraico, e o nome Sansão significa sol. A luz está literalmente tendo comunhão com as trevas. Em primeiro lugar, você precisa de transformação se você acha normal a comunhão entre o santo e o profano, se não te incomoda alianças carnais, se para você é comum o jovem de Deus envolver-se em relacionamento amoroso com quem nada de Deus tem. Paulo disse que não pode haver comunhão entre luz e treva, entre aqueles que cultuam a Deus e cultuam demônios. É princípio bíblico que a gente não pode quebrar enquanto estivermos ou desejamos ter comunhão com o corpo de Cristo. Sansão precisava de uma transformação, mas
quando ele tentou se esforçar para tal, era tarde demais. Precisamos vigiar com nossas alianças. Você precisa vigiar com suas comunhões, sentar à mesa, até no ato de apertar a mão, que é simbólico de pacto firmado. Eu sei que é mais fácil às vezes ter algum tipo de relacionamento ou aliança com ímpios. Por quê? Porque se o ímpio peca contra mim, eu mando ele vazar, e se pecar demais, eu coloco na justiça, coloco na cadeia. Agora, meu irmão em Cristo, não pode não. Mateus 18, Jesus disse: se tu tens algo, ou teu irmão tem algo contra ti, vai nele só, não para ganhar a discussão, mas para ganhar o irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir tu e as testemunhas, conduza-o à igreja. Se ele rejeitar a igreja, aí sim, a igreja o exclui da comunhão, esse crente pode ser denunciado. Então, é mais complexo a nossa relação entre os santos. Por quê? Porque primariamente eu preciso perdoar você, tu perdoar eu, investir no futuro apesar do passado, e crer que Deus transformará o nosso caráter e viveremos eternamente em comunhão na vinda de Jesus. Agora, o que a Bíblia ensina sobre o crente e o ímpio, o crente e o outro crente? O crente e o ímpio é paz. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos. Comunhão é só com o corpo de Cristo. O diabo não tem pressa em te atrair para comunhão carnal. Não tem. Veja, capítulo de número 14, Sansão faz uma festa. E ele se senta com 30 jovens filisteus. Tem bebedeira, tem danças e tem joguinhos. Vamos jogar, vamos brincar. Sansão com os filisteus. Sansão nasceu para matar filisteu. Sansão era a espada de Deus contra os filisteus, assim como era Elias. Se eu sou homem de Deus, descia fogo do céu e mata todos vocês. Descia fogo do céu e matava todo mundo. Outra vez, olha, pega os profetas de Baal e traga aqui. Trouxeram os profetas, Elias pegou a espada e matou tudinho. Porque Elias era o juízo de Deus sobre aqueles falsos ministros. Sansão era o juízo de Deus sobre os filisteus. Mas agora, eles estão de papinho, comunhão, abraçando, dançando e fazendo joguinhos, enigmas. Ele começou assentando-se com os filisteus. Mas no capítulo de número 16, ele está na cama de uma filisteia, e no final do capítulo 16 ele está morto no templo dos filisteus. Por quê? O diabo não tem pressa em te atrair para comunhões, para mesa, para alianças carnais, que vão quebrar os princípios que seus pais lhe ensinaram, vão apagar da sua memória as pregações que você ouviu. Lembra do Salmo 1? O varão é bem-aventurado quando ele não ouve o conselho dos ímpios, quando ele não se detém no caminho do pecador, quando ele não se assenta na roda do escarnecedor. Veja o processo: começa ouvindo, para no caminho e depois está sentado na roda. É assim que acontece quando o diabo nos atrai para alianças que nos derrubarão. Quando Deus quer me levantar, Ele sempre levanta alguém, e quando o diabo quer te derrubar, ele também levanta alguém. Sansão não abriu os olhos para essa realidade. Se você acha normal, se você acha comum, e se você tem mais comunhão com ímpios do que com santos, você precisa ser transformado. Aí você escolhe: ou sai daqui com raiva de mim, ou abaixa a cabeça e pede para Deus transformar o seu caráter, a sua visão, o seu coração. Segundo lugar, precisamos de uma transformação quando vivemos por interesses próprios. Se Sansão é um libertador, ele não pode pensar em si acima dos outros. Ele é chamado para pensar nos outros. Sinto muito, mas tu has de convir comigo que quando a gente dá uma olhada no Instagram e você vai rolando, vai passando, vai atualizando o feed, o que mais tem é aquelas frasezinhas de efeito: leão não anda com formiga. Aí daqui a pouco você atualiza o feed: águia não anda com galinha. E aí, depende das interpretações. Você atualiza o feed, aí tá um cara na mesa, um monte de lata de cerveja e refrigerante, e ele tomando uma sozinho, e a legenda: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Aí eu vou lá nos comentários: é verdade, ajudei todo mundo, ajudei tanta gente, ninguém cuidou de eu, ninguém ajudou eu, agora eu quero ficar sozinho, tô nem aí pra ninguém. Aí a gente, ao invés de ler Bíblia, lê essas porcarias e quer trazer para dentro da igreja. Eu não ando com qualquer um. Eu não ando com qualquer um. Jesus permitiu que pecadores andassem com ele. Jesus escolheu pescadores que não tinham a mesma capacidade intelectual dos homens que faziam parte do Sinédrio. E outra: Jesus anda com tu e tu presta. Não, mas a gente tem que ter cuidado com a nossa network. Sabe nem falar português, quer falar inglês. Irmão, não
não teologize o coach, não. Deixa o coach na sua missão, na sua área, no seu trabalho. Agora, teologizar as técnicas coach, aí tu tá de graça, irmão. Evangelho é graça, evangelho é perdão, evangelho é amor. Eu estou falando de comunhão entre os santos. Quando é que a gente vive por interesse próprio? É quando eu estou com você dependendo do que você pode fazer por mim. Veja, Sansão, se apaixona por Dalila. Os governantes do versículo 5, os governantes dos filisteus vieram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele diga o que o torna tão forte, e nós vamos te dar 1.100 peças de prata. O que a piriguete faz? Versículo 6, Dalila disse a Sansão: me conte o que é que te torna forte. Como que você pode ser amarrado sem ser solto? Aí Sansão diz: se eu for amarrado com 7 cordas de arcos novas, ainda não sei que eu vou ficar fraco como qualquer homem. O que ela fez? Amarrou Sansão com as cordas e gritou: Sansão, lá vem os homens! Aí Sansão acordou e quebrou as cordas. Ela: você enganou eu. Aí ele: desculpa, mocinho, faz o seguinte, me amarre só com cordas novas. De novo, versículo 11, porque aquelas lá não eram tão novas não, tá? As primeiras cordas aqui, se você for buscar no original, eram tripas de animais. Então a mulher deu um jeito de conseguir tripa para amarrar o camarada. Amarrou e Sansão, pá! Aí na segunda vez ele disse: traz corda nova, mozinho, que não vai segurar eu, tu vai ver como eu sou forte. Ela coloca nele assim, ela, tá no texto, ela amarrou o bichinho, amarrou ele todinho. E ela gritou: Sansão, lá vai se estar, Sansão, pá! Ela enganou eu de novo. Olha, ela que está enganando ele, mas dizendo que é ele que está enganando ela. Por quê? E tá mesmo. Porque os dois têm interesses próprios. Ela está com ele para tirar o segredo dele, para ganhar 1.100 pratas. E ele está com ela porque ela leva ele para a cama com facilidade. E quem veio a ela? Os governantes da cidade. Olha para cá, por favor. Sansão é um protetor, é o herói de Israel, é o herói da nação. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vou começar a mensagem toda. Ele é o herói da nação, sim ou não? Sim. Quem veio a ela no versículo de número 5 foram os governantes. Se os governantes contam com ela e ela conta o segredo dele para os governantes, quem vai ser a heroína dos filisteus? Ela. O que ele tinha por natureza, nascimento, promessa e missão, ela vai ter por sedução. Perigosa. Aquele tipo de moça que quer conquistar pela coxa, pelos peitos expostos, pela foto sem lã e versículo bíblico. O versículo é do pastor, mas a lã não é de ovelha, porque não tem. Agora entenda, essa mulher seduz Sansão por causa da prata. Na Bahia é Maria Gasolina, na internet é Maria Chuteira. O normal é interesseira. É quando a moça se envolve com o rapaz, não por amor e respeito ao caráter, não porque simplesmente ele trabalha, tem talento, ama as coisas de Deus, ou porque ela ama Deus e o ama também, mas simplesmente por interesses próprios. Isso é um relacionamento abusivo. Ela está com ele pela prata e ele está com ela simplesmente pelo sexo, porque ela se entrega facilmente. Se você conquista o rapaz pelo corpo que se expõe, você será facilmente trocada, porque ele foi conquistado por um corpo que se expõe. E sempre vai ter alguém que expõe o corpo mais do que você. Se você conquista pela sua perna, pelo seu corpo que é apresentado, um dia sua pele vai murchar e outra vai ter um corpo mais bonito que o teu. Então você tem que olhar para si mesma. Você tem que discernir de que modo você está conquistando o tipo de gente que quer andar com você, minha irmã. E lá na frente você vai ter que arcar com as suas consequências, amém? Ela o seduz para ganhar status, e ele está com ela por causa da sexualidade fácil. Por que isso? O sexo fácil. Porque é o seguinte, o cabra é o herói da nação, ele está na terra dos inimigos, todo mundo quer matar. O sonho dos filisteus é vê-lo fraco. A primeira pergunta dela é: como é que faz para você ficar fraco? Ele diz: é só me amarrar. Aí ela amarra. Fica fraco? Não, não tem como. Como é que você fica fraco? É só me amarrar. Ficou fraco? Não, não tem como. Como é que você fica fraco? Olha a terceira vez o que é que essa atribulada fala. Ela diz assim, 13, você zombou de mim e mentiu. Uma mentirosa acusando um mentiroso. Agora me conte, como você pode ser amarrado? Aí ele faz um monte de trança aqui no meu cabelo e prende o meu cabelo lá em cima. Aí Sansão dormia, mas gostava de dormir, meu Deus. Sansão dormia. Dalila fez o que ele falou no cabelo. E aí ela gritou, os filisteus vieram atacá-lo. Ele deu um salto do mesmo jeito. Cadê? Ou seja, o cabelo preso não mudou nada. Aí ela no versículo 15 joga para a emoção. Como você fala que ama eu e não me conta seus segredos? Irmão, Sansão foi mais burro que o cara do caneta azul. Esses dias eu vi um vídeo, ele dando uma entrevista.
Teve uma mulher que se apaixonou pelo Manel do Caneta Azul. Aí ela ficou 4 dias na casa dele. No 4º dia ele mandou ela vazar e falou: não vou noivar com você não. Aí ela foi pra internet e me enganou: não vai noivar comigo. Aí quando questionaram ele: por que você desistiu do noivado com a moça, Mané? Como é que você fala isso, Manuel? Ele disse: os 4 dias que ela ficou na minha casa, ela só perguntava pelos meus bens, pelo meu dinheiro, pelas minhas contas. Eu disse: vou vazar dessa mulher. O Caneta Azul percebeu que a mulher esperta, o Sansão não percebeu, foi burro. Olha só, ela pergunta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Versículo 15, ela diz: você zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que te torna tão forte. Ela está insistindo com ele. Por quê? Porque se ele conta o segredo a ela, ela ganha grana, ela ganha status. E ele contou o segredo, ela chamou os governantes, recebeu 1.100 moedas de prata, ficou ricona, tchau Sansão. Porque quando ela entregou o segredo, ele foi preso, acorrentado e teve os seus olhos vazados. Por que Sansão precisava de uma transformação? Porque ele estava com ela simplesmente pelo sexo, não por amor àquela alma, não por amor àquela vida. Ele estava por ela simplesmente por interesses momentâneos. Homens de Deus abrindo mão de um ministério frutífero, abrindo mão de ministérios que poderiam ser para sempre, porque quando eu prego, formo alunos, ainda que eu morra, o ministério fica nos alunos que eu formei. Mas Sansão não. Sansão, por causa da cama, está abrindo mão do altar, por causa de minutos de prazer, abrindo mão de um ministério sólido, frutífero e permanente. Meu querido, minha querida, não receba na cama quem não te recebeu no altar. Você precisa olhar para si mesma como instrumento de Deus, que precisa viver em santidade. Mas se você está com as pessoas por interesse próprio e não para servi-la, se você está com ele por interesse próprio e não para servi-lo, fazê-lo crescer, tu precisa ser transformada. Porque se você é esse tipo de mulher, minha irmã, tu é 3 em 1. Dalila, mulher de Potifar e Jezabel. Sai dela. E se tu tá com essa moça só por desejos sexuais, você é um animal que precisa se converter à imagem e à semelhança de Deus. O corpo de uma mulher não é objeto sexual, porque ela também foi formada à imagem e semelhança de Deus. É companheira, é instrumento de Deus, é vaso do Altíssimo, é escolhida de Deus, é uma pérola que precisa ser cuidada, amada. Não é à toa que a mulher foi feita da costela, para ficar ao lado, debaixo do braço para ser protegida, ao lado do coração para ser amada. Essa frase não é minha, mas é forte, né? As irmãs gostam, aleluia. Quem não gosta dessa frase é as feministas feias e fedorentas. Interesse próprio. Se você é amigo das pessoas se perguntando: vai fazer o que por mim? Se você está congregando numa igreja perguntando o que é que essa igreja vai fazer por mim, você precisa de transformação. Você não foi colocado nessa igreja para que ela te sirva. Você foi colocada nessa igreja, plantado aqui para servir essa igreja, para ser uma bênção para essa igreja. Que toda influência de Sansão, que deixa a gente sonção, saia da gente, em nome de Jesus. Terceiro lugar, precisamos de uma transformação quando perdemos a perseverança diante da persistência do inimigo. Quando que eu preciso ser transformado? Quando eu percebo que eu estou cedendo fácil, eu estou abaixando a cabeça diante das pressões inimigas. Alguém me escuta? Diz amém. Amém. Olha só, versículo 16. Se você puder, acompanha comigo ou presta bem atenção. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Ou seja, ele perdeu a paciência. Por quê? Porque todas as vezes que ele ia vê-la, ela dizia: me conta um segredo, me conta um segredo. E mulher sabe insistir, irmão: me conta um segredo, me conta um segredo, me conta um segredo. E ele está pensando que está enganando ela, irmão. E tem macho que pensa que engana a mulher, tu vai se dar mal, varão. Me conta um segredo, me conta um segredo. Ele contava uma mentira, contava 2 mentiras, contava 3 mentiras. Na terceira ela falou assim: você mentiu para mim 3 vezes. Quando ele falou a quarta, a Bíblia diz que ela falou assim para os governantes: ele me falou a verdade. Versículo 18. Dalila percebeu que finalmente ele falou a verdade. A mulher sabe quando está falando a verdade. Elas têm um radar, elas têm umas visões assim, que sabe que Jesus tem poder. Adão passou por aquele fruto tanto tempo, irmão, estava nem aí. Eva passou pelo fruto uma vez, é bom, é bonito e é gostoso. Uma vez que ela passou por aquele fruto. A rainha de Sabá, em 1 Reis capítulo 10, a Bíblia diz que ela observava as vestes dos servos de Salomão. A Bíblia diz que ela observava os talheres na mesa de Salomão. A Bíblia diz que ela observava o modo que os servos de Salomão se sentavam e se levantavam.
A gente que é homem vai estar numa festa para ver essas coisas, irmão. A gente vai ver a comida em cima da mesa e as irmãs ficam olhando os detalhes. Tu lembra de Pedro, quando se assentou à roda lá da fogueirinha? Sabe quem primeiro denunciou ele? Uma escrava. A menina chegou e disse: tu andava com Jesus. Ele disse: cala a boca, miserável, eu não andava com Jesus. Ela disse: andava assim. Ele disse: eu não. Sabe o que ela fez? Vou provar. Saiu e trouxe um soldado. Ele ou não é? Aí Pedro teve que negar, porque a menina no escuro reconheceu Pedro. Dalila disse: agora ele me disse a verdade, podem vir. Aí ela chamou os filisteus, recebeu o primeiro, interesseira, Maria Gasolina, Maria Chuteira, recebeu o dinheiro primeiro. Ele pensou que ele estava explorando, ele foi explorado. Quem planta colhe, quem cava um poço nela vai cair, quem cava uma cova nela vai cair. Ela recebe o dinheiro primeiro. E agora, meu irmão, ele diz assim a ela, porque ele perdeu a perseverança, perdeu a paciência. Ele contou o segredo: meu cabelo nunca foi cortado, fui consagrado a Deus como nazireu. Sabe o que é nazireu? Totalmente consagrado, aquele que pertence a Deus, ou intocável. E o símbolo de que ele era intocável era o seu cabelo intocável, comprido. O seu cabelo era a sua coroa, porque ele era o governante. Ele não foi chamado para ser dominado por sentimentos. Ele não foi chamado para ser dominado pela sexualização. Ele foi chamado para dominar a carne, dominar a fraqueza. Ele era o rei. O seu cabelo comprido era o símbolo da coroa que estava sobre ele. Quem é hoje? O que é hoje a nossa simbologia da nossa comunhão? O que é que simboliza a nossa vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o pecado? Primeiro símbolo: batismo. Quando você desce as águas, você está dizendo: morri para o mundo. E quando você levanta, você está dizendo: eu recebi a vida de Deus. Um outro símbolo especial que nós temos: a ceia do Senhor. Quando você participa da ceia, o pão é partido e você come do pão, você está assimilando a aliança de Cristo, porque toda aliança no Antigo Testamento era externa. A árvore, símbolo da aliança de Deus com Adão. A arca da aliança, símbolo da aliança de Deus com Israel. A circuncisão, símbolo da aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. O templo de Salomão, símbolo da aliança de Deus com Salomão. Aí, irmão, todos esses símbolos eram externos. Aí vem Jesus e diz: agora eu faço uma nova aliança. Ele faz a nova aliança no sangue dele. E você bebe do vinho, você come do pão. Por quê? Porque a aliança com Jesus não é externa, é um compromisso interno. É aquilo que passa a fazer parte de você. Então a nossa ceia é um símbolo sagrado, separado, consagrado, de que fazemos parte da mesa da comunhão com Deus. O que é essa aliança? Meu Deus, estou engordando, saiu. Essa aliança é um símbolo do meu compromisso interno com a minha esposa, com a minha família. O que é esse livro aberto enquanto eu prego? É um símbolo de que eu dependo da palavra de Deus para servir a igreja, para ministrar a igreja. Você pode orar em pé, você pode orar correndo, mas porque na maioria das vezes nós nos ajoelhamos, porque nós estamos representando que Ele é o rei, nós somos os servos. Ele é o maior, nós somos os menores. São símbolos da nossa fé, são representatividades. Sansão tinha um símbolo. E qual era o símbolo do Sansão? O seu cabelo. Era o símbolo da sua total consagração. E aí, irmão, ele diz assim: ó, eu vou abrir mão desse símbolo da Dalila, porque eu não quero te ofender mais. Sansão ama mais Dalila do que a Deus. Sansão não quer entristecer Dalila, mas acaba entristecendo Deus. Sabe quando você precisa de transformação? Quando o seu sentimento por namorado, namorada, marido, mulher, família, qualquer ser humano substitua seu amor por Deus. Deixa eu te falar um negócio: você não está preparado para amar ninguém enquanto você não ama Deus de verdade. Você não está apta a amar ninguém se o amor ágape não for prioridade na sua vida. Escute isso. Quando ele conta o segredo, quando ele fala: é só cortar meu cabelo, ninguém nunca cortou meu cabelo, porque assim como meu cabelo é, minha comunhão com Deus também é intocável. Sabe o que ele estava dizendo? Não quero mais saber do símbolo externo da comunhão interna. Pode arrancar meu cabelo, Dalila, ainda que eu ofenda a Deus, eu não quero ofender você. E aqui, meu irmão, eu caminho para a conclusão. Dalila brincou com Sansão, Sansão brincou com Dalila, mas agora Sansão brincou com Deus. E ninguém brinca com Deus sem ter consequência. Cuidado, você pode estar brincando com coisa séria. Sansão mentiu 3 vezes, brincou com a verdade.
Sansão, ao invés de fugir da prostituição, ele vai para a cama da prostituta. Está brincando com coisa séria, mas está funcionando, e funciona mesmo. Olha para o texto, capítulo 16, versículo 1. Ele se deita com a prostituta. Versículo 3, ele acordou e arrancou um portão. Foi pelo poder do Espírito. A força não vinha do cabelo, a força vinha do Espírito. Aí você diz, peraí pastor, o cara acabou de sair da cama da prostituição, da imoralidade sexual, e arrancou um portão sozinho pelo poder do Espírito? Sim, e tem muita gente assim. Está em pecado, vai cantar, funcionou? Vou continuar em pecado, porque está funcionando. Está em pecado, vai pregar, funcionou? Vou continuar em pecado, porque estou pregando e estou funcionando. Irmão, às vezes alguns me chamam de polêmico, é porque não escutaram o que eu escutei, não viram o que eu vi, e o juízo de Deus já alcançou essa raça ruim. Mas uma classe de pregadores que não sabe o que é ler Bíblia, não sabe o que é estudar a Bíblia, não sabe o que é pedir a Deus uma palavra, decora uma mensagem, 2, 3, prega a mensagem inteira, o ano inteiro, já decorada, a frase de efeito. Se apagar a luz colorida, desligar o fundo musical, acabou o pregador. Se tirar a frase de efeito, acabou o pregador. Depende da técnica e não do espírito. Muita performance, nenhuma dependência de Deus. Assim estava Sansão, estava no automático. Eu peco, exerço o ministério e funciona. Eu estou em pecado, vou no culto da revelação, a irmã do manto me entrega um envelope. Eu estou no adultério, vou na campanha da bênção, a irmã coloca a mão na minha cabeça, vou te dar a tua vitória. Minha vitória é o marido dos outros que eu estou me deitando com ele, vou acabar com aquele casamento. Está entendendo como é que está acontecendo ultimamente as coisas? Estão brincando com a verdade. Deixa eu te mostrar a consequência de brincar com coisa séria. Sansão brincava de dormir, fechava os olhos e dormia. Quando ele contou o segredo, os filisteus vieram no 21, capturaram e furaram os olhos. Aquele que brincava de ficar com os olhos fechados no colo de Dalila, agora perdeu a visão. Lembra da primeira brincadeira dele? Me amarra, amarrou a primeira. Lembra da segunda brincadeira? Me amarra, amarrou a segunda. Lembra da terceira? Mexe no meu cabelo. Ela mexeu. E aí o negócio ficou sério. Ela não só brincou com o cabelo, ela rapou o cabelo. E agora ele não está amarrado com corda. Versículo de número 21. E ele foi preso com correntes de bronze. Se você brincar com coisa séria, Deus não vai brincar com você. Se você quebrar princípios, fazendo graça com a graça, Deus não vai brincar com você. Se você não respeita a Bíblia como palavra de Deus, se você não respeita os dons como capacitação divina para cumprir um chamamento divino, quem vai zombar de você é Deus. Quem vai rir de você é Deus. Sansão foi brincando, dizendo, está tudo certo. Deixa eu falar um negócio. Se você depende do que funciona, se você depende do que dá certo e não do que é certo, você está brincando com fogo, você vai se queimar. E quando você menos esperar, Deus vai deixar você, vai envergonhar você, vai expor você. Porque Sansão, quando contou o segredo do cabelo, dormiu de novo. O homem que gostava de dormir, ou era o encanto da serpente da Dalila. Ele dormiu. No versículo de número 19, Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, chamou o homem para cortar suas tranças, e ele começou a enfraquecer, suas forças o deixaram. Ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ele acordou e disse, pensou, a minha versão diz, ele acordou e pensou, farei como das outras vezes. Me ajude e diga, pensou. Ele não passou por uma renovação de entendimento. Sabe o que estava na mente dele, pastor? Eu venci em pecado. Eu venci em pecado, vou vencer de novo. Se ele tivesse um entendimento renovado, ele saberia, não vale a pena viver em pecado. Se ele tivesse um entendimento renovado, ele diria, pecar contra meu Deus é a pior coisa que eu posso fazer. Se ele tivesse uma renovação de entendimento, ele entenderia, eu não fui chamado para viver prostrado ao colo de Dalila, eu fui chamado para me prostrar aos pés do meu Salvador. Mas ele não teve a renovação de entendimento, ao contrário, ele se conformou com a situação filisteia. Ele disse assim, sairei como das outras vezes. Mas o texto diz que ele já estava ficando fraco. Quando ela grita, ele acorda. Quando ele acorda, diz o texto, ele não sabia. Eu encerro agora. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Você precisa de uma transformação. Quando você não percebe que você não tem mais unção. Você precisa de transformação. Quando você não percebe a ausência de Deus. Eu e o pastor Jairo comentávamos ali o seguinte: muita gente sabe quando Deus chega, pouca gente sabe quando Deus se retira. Saber quando Deus chega, a igreja te mostra. Alguém está chorando, alguém está bradando, alguém está dançando, você diz, epa, Deus está na casa, aleluia, que culto maravilhoso. Agora saber quando Deus se foi, é quando a gente percebe, ou deixou de perceber, o que
que é pregador carnal, o que é cantor carnal, o que é profeta carnal, o que é fogo estranho. Quando a gente perde essas percepções, quando não percebemos mais quando Deus não está na casa, nós precisamos de transformação. Aleluia. Eu estava ali sentado meditando no texto que eu ia pregar, e eu lembrei de três, eu vou dar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é o sacerdote Eli. Ele tem muitos defeitos, mas trouxeram a notícia para ele: a arca de Deus foi levada. Quando disseram que a arca foi levada, o coração acelerou, ele se moveu, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Ele recebeu a notícia da morte dos filhos, continuou vivo, mas quando recebeu a notícia de que a presença de Deus não estava mais com Israel, ele sentiu ao ponto de morrer. Você lembra de Gênesis 22? Qual foi a pergunta de Isaac? Papai, aqui está o cutelo, o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? Tem muitos cultos que tem fogo, tem lenha, tem movimento, mas poucos crentes ainda conseguem dizer: cadê o cordeiro? Cadê Cristo? Cadê a palavra cristocêntrica? Cadê o louvor que glorifica Jesus? A gente precisa ter sensibilidade e perguntar: cadê o cordeiro? O terceiro exemplo está em Marcos 16, Mateus 28, Lucas 24, João capítulo 20. Todo mundo está trancado dentro de uma casa, mas tem uma mulher que saiu de madrugada e foi lá no sepulcro. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu quero Jesus. Aí apareceram anjos e disseram: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Imagine se fosse você vendo 2 anjos. Eu estou vendo o anjo, eita glória. Estou vendo o anjo, vou contar minha história, vou escrever um livro, vou gravar um DVD, vou abrir um canal no YouTube. Eu vi anjo. Ela viu 2 anjos e perguntou: cadê Jesus? Onde vocês colocaram Jesus? Eu quero Jesus, eu não quero anjo. Eu quero a presença, eu quero a presença. Eu estou sentindo falta dele. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Se você não sente falta de orar, você precisa ser transformado. Se não te incomoda ficar uma semana sem ler Bíblia, eu disse: se não te incomoda ficar uma semana sem orar, se não te incomoda ficar 1 mês, 2 meses sem jejuar, eu te repito, se não te incomoda, você precisa se transformar. Não te incomoda essa vida que os nossos jovens levam? Não te incomoda as boates com filas na porta? Não te incomoda a falta de cristocentrismo nas lideranças e nas mensagens? Aproveita aqui e te convido para vir fazer parte dessa conferência quinta-feira, para você aprender a ter uma vida cristocêntrica, ministério cristocêntrico. Não te incomoda? Se não te incomoda, você está no lugar certo. O Senhor está aqui para te transformar. Não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele? Fica em pé.